O Eduardo Bolsonaro, ele compartilhou uma notícia que ele tirou a data. Ele tirou a data da notícia. Era uma notícia sobre gasolina cara. Então ele estava culpando o Lula pelo preço da gasolina, a gasolina estava cara e blá blá blá. E a esquerda compartilhou em massa o fato dele ter tirado a data. Acharam a notícia, né? Acharam a data, e isso ocorreu no governo do pai dele, né? No governo do Bolsonaro. E a gente compartilha isso com triunfo, né? Com gosto, a gente compartilha com gosto. A gente pega ele na mentira, a gente desmascara a mentira, desmascara a fake news e triunfa. O que eu queria comentar um pouco sobre isso, sobre não ser um triunfo. Vamos tentar entender o que foi o bolsonarismo todos esses anos aí e o que é necessário para alguém ser bolsonarista hoje em dia e se existe alguma possibilidade da gente mostrar, né, desmascarar de repente uma notícia como essa e isso converter alguém ou isso ter algum impacto na pessoa. Mas antes de tudo, eu queria me apresentar. Eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Eu queria convidar vocês a se inscreverem no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho e quem puder contribuir com o Apoia-se, aproveitando para agradecer quem já está contribuindo e convidar vocês para se inscreverem também no canal Instituto Pensamento Crítico. E para quem já é inscrito no canal, eu tinha uma certa periodicidade nos vídeos e eu caí bastante nos últimos meses, já até fiz vídeo comentando um pouco sobre isso, venho tentando ver como é que eu saio dessa e eu acho que agora a coisa vai deslanchar um pouco, inclusive com novidades no canal muito em breve. Eu pretendo trazer reacts aqui pro canal, vamos ver como é que vai ser a minha adaptação. Eu tô aprendendo a usar o OBS Studio, acho que agora eu cheguei naquele nível que dá para fazer o mínimo e eu pretendo trazer algumas lives aqui pro canal também, vamos ver como é que vai ser isso, vamos deixar um pouquinho para depois, mas eu já quero adiantar que eu não tenho nenhuma pretensão de acabar com o canal e nem de manter essa pouca frequência que eu tô mantendo. Mas vamos voltar ao assunto, bolsonarismo e o pensamento de seita. Eu queria que vocês entendessem que nessa altura do campeonato existiu o desmascaramento de fake news, colocar Bolsonaro como alguém corrupto, sem sombra de dúvida alguém corrupto, visto que ele entrou com um discurso anticorrupção, mostrar que não existe nenhuma medida liberal no Bolsonaro, se bem que no liberalismo também não é muito sobre liberdade, mas enfim, existiu aí uma quantidade de pessoas que realmente pularam do barco, tá? Não que pularam do barco para um lugar muito melhor, né? Existem vários partidos e locais onde você consegue votar 80%, 90% junto com o Bolsonaro e ainda assim odiar o ser humano, o Bolsonaro, porque ele é um ser humano medíocre, ele é um ser humano asqueroso e muitas pessoas sentem isso também, embora estejam do lado do tipo de governo que o Bolsonaro planejou para o Brasil, né? Um governo de destruir o Brasil para dar lucro a um pequeno número de pessoas. Então, muitas pessoas conseguem não gostar da pessoa do Bolsonaro e sair desse barco, mas não saíram de fato porque continuaram votando, né? O projeto, o plano de governo continua sendo muito parecido, né? O modo de como vamos governar o Brasil. Mas ainda assim, o Bolsonaro ele consegue ser pior do que todas essas pessoas, né? Vamos combinar, o bolsonarismo ele consegue ser pior do que todas essas pessoas. Uma direita reacionária, uma direita com planos econômicos de destruir o Brasil, entreguista, né? Vamos entregar o petróleo, que nenhum país se dá bem e enriquece entregando petróleo, a iniciativa privada não vai enriquecer a gente entregando petróleo, mas enfim, existem essas pessoas e o bolsonarismo consegue ser pior do que isso, o bolsonarismo consegue ser pior do que isso e o bolsonarismo ele se transforma em pensamento de seita, porque é o único caminho. Então o bolsonarismo e muito parte da direita também, porque se a gente for pegar o que a imprensa está escrevendo hoje em dia, né, Veja, Estadão, Folha, essas coisas, coisa assim que tá no limiar entre fake news e verdade, sabe? Enfim, dá pra fazer outro vídeo sobre isso. Mas o bolsonarismo, ele é uma defesa da fake news, ele precisa das fake news, ele não sobrevive sem fake news. Muitos adeptos, né, são baseados numa completa deturpação da realidade. As pessoas estão, né, inclusive muitas pessoas mais velhas, né, elas estão ali no grupinho
grupinho de zap, elas ignoram qualquer outro tipo de fonte, muitas vezes porque, né, acabei de falar, a mídia não é grandes coisas, enfim, tem toda uma questão social muito mais ampla de dificuldade de reconhecimento de legitimidade, entre outras coisas. Mas então, não só disso se baseia o bolsonarismo, mas ele precisa muito dessa questão das fake news, dos grupos de WhatsApp, e de entender de pessoas que usam isso, somente isso, como fonte de informação. E essas pessoas, elas estão cada vez mais fechadas com essa ideologia, porque elas também se enterraram cada vez mais nisso, e não tem mais volta, nem para elas, nem para o psicológico delas, elas admitirem atrocidades, as atrocidades que elas corroboraram, que elas ajudaram a construir, muitas vezes é difícil até para o psicológico de pessoas que se acham que estão do lado certo, acham que estão do lado do bem. Tem algumas pessoas que acham que estão do lado do bem, embora, né, a gente veja que a maioria das pessoas, você vê uma notícia de estuprador, de assassino, de pessoa violenta, a maior parte das vezes são bolsonaristas, né? Também tem pessoas aí que estão bem intencionadas e gostariam de estar do lado do bem, e gostam de se ver dessa forma, então o que elas precisam é cada vez mais fechar a seita. Isso gera uma completa inutilidade, e eu não estou criticando necessariamente a esquerda porque eu faço isso. Eu inclusive defendo que é quase impossível que a gente não faça isso. Tá? É quase impossível, eu já vou falar sobre isso, mas a gente precisa entender que não vai chegar aquele momento onde a gente vai provar, por exemplo, que o Bolsonaro é corrupto, a gente já sabe que ele é corrupto, a gente vai provar, a gente vai mostrar que eles compartilham, são fake news, eles já cansaram de compartilhar, já cansamos de desmascarar fake news. Se desmascarar fake news resolvesse alguma coisa, a gente não teria a quantidade de votos que o Bolsonaro teve nessas últimas eleições, foi por muito pouco, vamos combinar, foram milhões de votos. Então não teria, se desmascarar fake news tivesse esse efeito, não tem e não vai ter, mas ainda assim é difícil pra gente. E a gente, né, quando eu acredito que quando o Eduardo Bolsonaro compartilhou isso, bom, ele sabia que era fake news, ele produziu uma fake news, ele sabia que isso ia dar muito engajamento, que as pessoas de esquerda iam compartilhar, e isso gera, né, mais popularidade. Eles vêm fazendo isso o tempo todo. As atrocidades, né, o Largo das Carpas, as emas, etc., são atrocidades mesmo, que dá muita raiva, e que o eleitor médio do Bolsonaro não ligou para genocídio Yanomami, não ligou para genocídio com Covid, não vai afetar em absolutamente nada saber que ele matou carpa, que ele matou ema, ou que eles estão compartilhando fake news. Pelo contrário, o comportamento de seita, quanto mais você está disposto a acreditar em absurdos, tá? Acreditar em absurdos, em coisas que não acontecem, melhor para o comportamento de seita, melhor para a seita. Eu lembro o Foucault, quando está analisando o poder pastoral, ele usa um termo que eu acho interessante, que é a instância da obediência pura. Obediência pura é o máximo, é o ápice do poder, é quando você obedece e você não precisa mais nem legitimar nada, o poder pode fazer o que ele quiser e as pessoas vão obedecer. Tem gente tacando fogo no seu próprio corpo pelo Bolsonaro, tem gente que tá na cadeia agora pelo Bolsonaro. Isso é comportamento de seita e não vai ser desmascarando fake news que a gente vai resolver. A gente precisa criminalizar, e criminalizar forte, não é nada de multinha, nada. A gente precisa criminalizar a produção de fake news, tá, gente? Não é o teu tio aí que você de repente acha uma boa pessoa, etc., compartilhou uma fake news, pode até ter alguma punição, etc., mas eu tô falando de as pessoas que produzem, né? Para cada milhares de tiozão aí que estão compartilhando fake news, tem uma pessoa, algumas pessoas, um grupo de pessoas de propósito, propositalmente com interesses políticos, produzindo essas fake news. A produção de fake news tem que dar cadeia. Daí eu lembro de um livro, né, O Despertar de Tudo, uma nova história da humanidade, David Graeber e David Weingrow, tá? É muito interessante esse livro, eu não vou comentar sobre ele, eu vou comentar um momento do livro, que é quando eles dizem que muitas vezes eles estão tentando entender vários comportamentos de várias sociedades, é um antropólogo e um arqueólogo, e eles dizem que muitas vezes as sociedades se definem pelas outras. Então, assim, nós somos rivais, então eu defino quem eu sou na minha rivalidade. Então, se aquela sociedade da qual eu sou rival faz X, eu vou fazer Y e vou me orgulhar de Y. Direita e esquerda na nossa sociedade funciona um pouco assim. E eu sou de esquerda radical, eu acho que funciona assim mesmo, mas a gente tá do lado certo, na grande maioria das vezes, tá? Dá pra fazer vídeo sobre isso também. Se quiser, coloca aí, porque eu já fiz um pouco, já falei várias vezes sobre isso, mas a gente tá do lado certo, né? Também precisaria ver o que está do lado certo,
mas eu chamo de lado certo o lado que vai gerar menos sofrimento para a humanidade e mais emancipação. Mas assim, não é novidade, então, e não é surpresa, e talvez seja quase incontornável que a gente vá fazer isso, tá? Que a gente vai até dar palco para isso. Então a gente precisa de outras medidas que não seja, não vamos dar palco, não, vamos, a gente vai até se for ver canal do YouTube, notícia, etc, eles precisam de engajamento, sabe? Então assim, não sobrevive, as pessoas do YouTube, as pessoas, os jornalistas, eles não vão sobreviver se eles não tratarem das pautas que eles sabem que vai gerar engajamento. Bem complexo, assim, a gente não vai conseguir não dar palco para isso, e isso é de propósito, e isso tem o objetivo de estabelecer o comportamento de seita, estabelecer a instância da obediência pura, e estão cada vez mais fanáticos. A ideia é que fiquem cada vez mais fanáticos, porque um grupo de pessoas fanáticos, elas têm muito poder, inclusive sendo minoria, sabe? Minoria numérica, eu tô dizendo, minoria, não precisa ser uma maioria. Se eles são fanáticos, eles estão dispostos a coisas que nós não estamos. Então a coisa complica. Então é isso, pessoal, eu espero que tenham gostado e até mais.